Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Graça e paz, amados irmãos. Que a palavra de Deus chegue até o coração, a tua vida, a essa situação, necessidade que você possa estar enfrentando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós somos carentes e dependentes da tua palavra. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Nos ilumina. Prepara os corações agora para a semeadura da tua palavra. Oh Deus, como queremos e precisamos te ouvir. Fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor. Estamos prontos ao teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos meditar nesta tarde o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, dos versos 31 a 40. Mateus, capítulo 25, dos versos 31 a 40. Escrito está: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Amados, um pouco mais à frente nós vamos falar também um pouquinho sobre os versos 41 a 46, mas para ganhar tempo, nós não vamos ler os versículos. Normalmente tem uma frase muito bonita, muito construtiva, né? Que é dito por muitas e muitas e muitas pessoas quando se encontram, né? E ela, inclusive, ela é replicada para muitos irmãos. Quando alguém diz assim: Deus é bom o tempo todo. Aí o outro replica: o tempo todo Deus é bom. É uma expressão forte que fala de uma das maravilhosas qualidades de Deus, a bondade. Mas eu pergunto, essa bondade de Deus é também experimentada, praticada e feita por nós, os nossos pequeninos irmãos, diariamente, ou seja, o tempo todo? Como falamos que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e nós, que somos filhos do Altíssimo, também assim o procedemos, como fruto da nossa salvação? Amado, Jesus nos ensina a praticar a sua bondade enquanto estivermos na terra, e não é a pessoas bonitas ou bem-sucedidas que podem nos retribuir, e sim aqueles que ele chamou de meus pequeninos irmãos. E o cumprimento de algumas atitudes por Jesus estabelecidas nos levam a fazer ao próprio Jesus, como ele assim menciona. Leva também de sermos suas ovelhas e não cabritos, e fazer parte do seu reino na glória. Vamos saber agora quais são estas atitudes de bondade que Jesus pede.
O texto começa a dizer, no verso 31, que se assentará no trono da sua glória, uma referência ao reinado terreno de Cristo, descrito lá em Apocalipse 20, de 4 a 6. Cristo também faz uma menção sobre as ovelhas, isto é, os crentes. Eles recebem o lugar à sua direita, o lugar de favor, e os cabritos, estes representam os descrentes, designados ao lugar de desonra e rejeição. Vamos analisar, examinar o que Cristo quer dizer, o que Cristo diz para nós e disse para aqueles que estavam ao seu redor. A primeira coisa está lá nos versos 31 e 32, quando vier um homem, como já dito, e o 32 diz, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e noiva perante todas as nações reunidas. Esse é o primeiro ponto. A volta de Jesus não é uma circunstância, é um fato prometido por ele mesmo. Quando Jesus foi assunto ao céu e que os anjos estavam com ele apreciando essa subida, foi dito, Galileus, Galileus, para onde olhais? Da mesma forma que eu viste partir, assim será a volta do Filho do Homem. Esta parte do Evangelho de Mateus está dizendo sobre a volta de Jesus Cristo, a volta triunfante do nosso Senhor e Salvador. Precisamos estar claro com este fato, com esta efeméride única que acontecerá sobre a terra. Jesus virá buscar a sua igreja. O verso 33 assim o diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Jesus irá separar a humanidade em ovelhas e cabritos, à direita e à esquerda. A Bíblia está sempre a dizer que existe o joio, existe também o trigo, existem os crentes e os descrentes. E na vinda do Senhor Jesus, amados irmãos, Ele mesmo o diz, haverá separação entre os cabritos e as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Jesus também vai dizer palavras para aqueles que estão à direita e para aqueles que estão à esquerda. Onde está isso, pastor Ismael? Está na Bíblia, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas crentes, aos seguidores de Jesus, aqueles que permaneceram, aqueles que não olharam para trás, aqueles que prosseguiram, aqueles que perseveraram, aqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que estão esperando e dizendo para Ele, Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus. Essas são as ovelhas à direita. E o que ele dirá? Eu vou tirar da Bíblia o que ele disse e que vai dizer neste dia. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As nossas moradas já estão prontas para nós tomarmos posse, moradia permanente no céu. Amados, que alegria sentir de que quando partimos desta terra, e cada um de nós tem um tempo, tem um dia, tem uma circunstância, nós iremos para o céu na pessoa bendita de Jesus Cristo e lá moraremos com Ele, porque Ele disse, vou para o Pai e voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas Ele diz também, eu vou para o Pai vos preparar moradas. É para lá que nós vamos. Como será glorioso, maravilhoso ouvir do nosso Senhor e Salvador, vinde, benditos do meu Pai, para as moradas celestiais que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Mas Jesus também diz no verso 35, as razões disso. Eu quero vos dizer, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, as boas ações recomendadas, e que nós vamos falar sobre elas agora, dos versos 35 e 36,
são o fruto, não a raiz da sua salvação. Os feitos não são a base para a sua entrada no reino, mas simplesmente manifestações da graça de Deus na vida deles. Eles são o critério objetivo para o julgamento, porque são a evidência da fé salvadora, como está lá em Tiago 2. As boas obras não salvam. Escutem o que eu estou a vos dizer, porque as escrituras sagradas não me permitem dizer, mas as coisas em que Jesus as menciona é fruto da nossa salvação. Como poderemos ser uma mangueira e não dar mangas? Como, amados? Como podemos ser uma oliveira e não dar uvas, amados? Como podemos ser uma jaqueira e não dar jacas? Como podemos receber de Cristo a semente da sua salvação e não manifestar este fruto desta salvação em obras aos nossos irmãos? E o próprio Cristo diz que a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas a árvore que der frutos, eu a podo. Para quê, Senhor, que tu vais podar uma árvore que já está dando fruto? E ele responde para ti, para que dê mais frutos ainda. Nós precisamos dar frutos. E é isto que Jesus está identificando. Tantas coisas falamos, tantas coisas fazemos, tantas coisas reclamamos. E não olhamos para o nosso próximo, caído, necessitado, que precisa de poucas coisas, porque ele não tem nenhuma. E quais seriam estas, pastor? Eu não vou dizer não, eu vou deixar que a Bíblia o diga. Porque quando eu tive fome e me deste de comer. Às vezes nós temos pouco, temos apenas 2. Mas Jesus nos ensina que é melhor comer um só e dar o outro para aquele que tem fome. Tem muitos que têm 10 e não dá nenhum. Tive sede e me deste de beber. Tem muita gente que tem sede de muitas coisas, de abraço, de carinho, de esperança, de fortalecimento. Tem sede da palavra. Tem sede desta água viva que é Jesus Cristo. É nossa missão, amados. É nosso fruto levar aqueles que têm sede. Eu era forasteiro e me hospedaste. O contexto judaico era isso. Eles respeitavam e defendiam e se utilizavam, exerciam isso. Receber as pessoas em suas casas. Eu sei que talvez no século XXI esteja isso muito difícil, né? Mas isso não impede de algumas pessoas serem acolhidas por nós. Às vezes passamos ao largo, como aquele caso do bom samaritano, do levita e o sacerdote que passaram ao largo. Nossos olhos devem contemplar como Pedro e João olhou aquele paralítico na porta do arco e disse para ele, nem prata nem ouro eu não tenho, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. Quantas pessoas estão visitando, já tive experiência, nosso tempo é curto para abordar esse texto tão rico. Eu já tive experiência de visitar pessoas, às vezes até na situação crítica, e chegar lá num domingo e não ter ninguém. Os leitos tudo vazios. E eu chegar perto da pessoa e aproveitar até fazer visita a outros leitos. Tem gente que sofre 2 vezes. Pela doença em que estão, levaram ele ao hospital e pela frieza da ausência do papai, da mamãe, do filho, do irmão, da irmã. Oi, amado, é um grande fruto, como é bom. Eu digo por mim mesmo, receber uma visita em casa. Conforta, amados.
fortalece, traz alegria, traz paz no coração. É disso que Jesus está falando, amados. Estava preso e foste ver-me. São estas coisas que nós precisamos fazer como ser humano. Anjo não pode fazer isso. Quem faz isso é homem, quem faz isso é mulher. Para o outro homem, para a outra mulher. Somos nós, seres humanos, que precisamos fazer um para os outros. É por isso que Jesus diz, por quê? Vinde benditos do meu Pai, tem uma condicional de frutos. Tem uma condicional de frutos. Mas também, amados irmãos, as ovelhas, né? Os justos irão perguntar para Jesus. Está lá do 37 ao 39. Nosso tempo está indo embora. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos o preso e fomos visitar? É uma boa pergunta, né? Porque teve muitas dessas situações que Jesus não passou. Mas muito mais maravilhosa é a resposta de Jesus para essa indagação, como se diz, só está dizendo para a gente fazer uma coisa, mas nunca fizemos para ti isso. Mas o rei, Jesus, respondendo, lhes dirá, em verdade vos digo que sempre que está escrito na Bíblia, que o fizesteis a um destes meus, Jesus chama para ele, meus pequeninos, ainda acrescenta, meus pequeninos irmãos. Se é irmão de Jesus, é meu irmão também, porque ele é o nosso primogênito. Ele foi o unigênito do Pai, e todos nós somos irmãos, filhos de Deus, em Cristo Jesus o Senhor. Por isso ele diz, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia! Quando fazemos aquele que cai, aquele que precisa da visita, aquele que tem fome, aquele que tem sede, ao forasteiro que está preso. Quando externamos a bondade do nosso coração recebida por Deus, nós não estamos fazendo somente aos irmãos carentes e necessitados, estamos fazendo a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, como ele assim o disse. Quando assim o fizeste a mim. Ai, amado, esse tempo de tanta correria, de tanta preocupação, e as coisas aconteceram ao nosso redor e nada fazemos. Nada fazemos. Jesus dirá que os justos irão perguntar para Jesus, e ele já respondeu no verso 40. E terminando, Jesus também aponta o que dirá aos cabritos, aos descrentes à sua esquerda. E ele diz, então, o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, e nu, enfermo, e não o assistimos? Então ele lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E por fim, amados irmãos, Jesus dá uma conclusão. No verso 46 estamos a terminar. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando nós falarmos para alguém, Deus é bom o tempo todo, e alguém responder, todo o tempo Deus é bom, lembre-se de você mesmo, se esta bondade está sendo exteriorizada no teu coração, para aqueles que estão a necessitar. Não deixe Jesus triste, se é que podemos dizer assim. Deixe ele feliz. Não somente porque tu está fazendo, mas tu está fazendo pelo seu irmão e irmão de Jesus Cristo. Que sejamos assim, amados. Que nós sejamos diferentes dos cabritos, amados. Façamos, estendamos a nossa mão.
Abramos os nossos olhos, amados, para aqueles que estão precisando, amados. Faça assim e Jesus se agradará de você. Seja uma árvore frutífera, frutífera. Transforme a tua salvação em atitudes, em manifestações de bondade. Obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado por este programa. Obrigado, Senhor, por esta palavra em nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos o nome. Tu és bom, sim, o tempo todo. Todo o tempo tu és bom, mas ensina-nos a ser bons como ti, Senhor, como a ti. Ensina-nos a fazer aquilo que Jesus nos pediu para aqueles que tanto necessitam, que a bondade possa externar nosso coração, que possamos abrir mão do nosso conforto, do nosso tempo. A gente fica sempre dizendo que não tem tempo e as pessoas estão ao redor carecendo. Que esta bondade, Senhor, se multiplique em nosso coração. É o que nós pedimos nesta tarde abençoada. Alcance aquele agora, esse necessitado. Mova pessoas, Deus, para que leve aos necessitados esta tua bondade, esta tua providência. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém.